Bom dia, meus caros quarentenados, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo aqui o terceiro vídeo para terminar de uma vez a viagem do Cabral agora, né? Então, vamos andar, eu vou tentar ser mais ou menos rápido e fazer um vídeo um pouco mais curto, se bem que tem bastante coisa para ser contadas nessas viagens do Cabral. A primeira delas é a seguinte, né? Vamos recomeçar lá, da onde a gente tinha parado, né? Terminou no dia 1º de maio, eles se reúnem todos para fazer o conselho das naus, né? Decidir quem vai, quem fica, quem leva a boa nova para o rei, né? Que foi escolhido o tal Gaspar Lemos, né? E ele pegam a nau, que era a pior nau, que era a nau de mantimentos, e essa nau ela é levada para Portugal, né? Ela faz a viagem agora de Portugal, já com a carta do caminho, as boas novas e o reconhecimento da costa, né? Para se saber se era uma ilha, se era um continente, o que era exatamente aquela terra descoberta, né? A tal ilha de Vera Cruz, que foi batizada por Cabral. No dia seguinte, né? Dia 2, é iniciada a viagem para o objetivo principal da expedição, que era a continuação do comércio com a Índia, né? Uma vez que a rota já tinha sido aberta por Vasco da Gama 2 anos antes. Então eles já tinham conhecimento prévio de algumas situações da rota, eles conheciam algumas cidades que eles poderiam parar, né? Eles já tinham alguma noção. E todas as noites, né, se fazia reunião dos mestres, né? E cartógrafos que havia na expedição também, para que se fosse traçado qual seria o melhor caminho a ser feito, né? Bom, nessa noite aí de 1º para 2, você tem a fuga, né? Isso é relatado, a fuga de 2 grumetes, né? Que eram 2 crianças. Na verdade não se sabe bem se era 2 ou se era mais, porque como eu falei já no outro vídeo, não existia, desculpe, não existia um controle, né? Não havia uma lista de passageiros. O que havia era a convocação de tantas pessoas, quando chegasse esse número, vai, entra e vamos embora. E eles, se acredita que fugiram entre 2 e 5 grumetes, né? Mas a maioria dos relatos fica entre 2, 3, né? Mais ou menos por aí. E essas crianças não se tem mais notícia do que aconteceu com elas, se elas sobreviveram, se elas não sobreviveram, o que houve com elas depois, né? Porque a próxima viagem que é feita justamente pelo Vasco da Gama, né, não menciona isso, não menciona, né, o que teria sido feito das crianças. Mas assim, Cabral segue o barco, né, vão viajar, e vai tudo muito bem, muito tranquilo, mar normal, vento bom, a coisa bombando, todo mundo indo. Isso se transcorre até o dia 12. Dia 12 de maio. Dia 12 dá um pequeno problema lá com o pessoal. Qual é o problema? Aparece um cometa. Um cometa. E não vamos esquecer, a gente está falando de 1500, né? Ainda se acreditava que a Terra era plana, ainda se acreditava que havia monstros marinhos, né? Que o mar terminaria e todo mundo cairia no abismo profundo do fim do mundo e tal. Mas, devido à aparição desse cometa, né? Começam a haver muitas reuniões dos capitães das naus, das 11 naus, né? Saíram 11 naus do Brasil. E esses conselhos, né, basicamente o conselho não era só dos capitães das naus, decidindo o que fazer o dia seguinte, mas também tinha representantes da igreja, né, os padres, com certeza, o Frei Henrique Coimbra participava desse conselho, o mestre João também, o cara que, como eu descrevo ali, foi o que primeiro reconheceu a existência do Cruzeiro do Sul, fazia parte também desse conselho, né? Caminha com certeza também fazia, e outros escribas e escrivães também faziam parte desse conselho. E a cada dia praticamente se fazia uma nova reunião para decidir o que se faria no dia seguinte, se o cometa era uma visão de Deus, né, um aviso de Deus para que não fosse seguido o caminho, ô lindinha, ou se o cometa seria um sinal de boa-aventurança, né,
que desse tudo certo ali para o segmento da viagem. Na verdade, né, não se sabe bem ao certo os teores dessas reuniões, mas eu imagino que deveria ser reuniões com temas muito, muito divertidos de serem falados, né? Bom, a viagem prossegue, cada dia se reunia, se fazia o conselho e tal, e a viagem ia prosseguindo, até o dia 20. Durante uma semana eles tiveram a visão do cometa. No dia 20, esse cometa simplesmente desaparece. E aí o problema foi muito grande. Aí sim que o problema começou. Porque se tinham medo quando o cometa estava, e que seria um sinal de Deus, quando desaparece, o que não falta é opinião para voltar. Até se diz que as tragédias estariam próximas e tal, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Mesmo com o desaparecimento do tal do cometa, a viagem prossegue. Até há um relato de que Bartolomeu Dias e Cabral tiveram uma reunião, né, meio em particular, para tomar a decisão final, uma vez que Bartolomeu Dias era o único cara que já tinha feito a travessia do Cabo, né? E aí certamente Cabral perguntou para ele, né, como é que vamos continuar esse negócio aí, Bartolomeu, o que você acha? Bom, não se sabe quais foram as palavras do Bartolomeu, mas com certeza ele deve ter dito alguma coisa assim: olha, Cabral, o negócio é o seguinte, eu fiz essa viagem aí e vou te dizer que quando eu fiz essa viagem não havia uma nuvem no céu, estava tudo tranquilo, beleza, assim como nós estamos agora, e de repente nós tivemos uma tempestade que quase morremos todas. O que eu vejo é o seguinte, independentemente do cometa estar ali ou não, nós temos chances de pegar aquela forte tempestade que eu peguei da outra vez. E Cabral realmente decide continuar a viagem. A viagem segue, até porque Bartolomeu deveria ter uma noção muito boa de que eles estavam próximos a dobrar o cabo, né, o cabo das tormentas, como ele chamava, né, e já o rei preferia, o rei Dom João II na época, né, preferiria chamar ele de Cabo da Boa Esperança, né, mas tudo bem. E aí eles decidem continuar, até o dia 21, que é quando eles iniciam o percurso para fazer o contorno do cabo. Mar tranquilo, tudo beleza e tal, sem problema nenhum. Até que de uma hora para outra, meus amigos, o tempo vira e a coisa fica feia. E muito feia, e é uma tormenta inacreditavelmente forte, né? Há relatos dos barcos subindo ondas gigantescas assim, e caindo, descendo pelo outro lado, e o madeirame todo batendo com a expressão de que fosse se arrebentar a qualquer momento e os barcos se desfazerem em 1000 pedaços. Coisas assim terríveis. E no meio de toda essa confusão, né, os marinheiros tentando dominar aqueles barcos, os ventos, as velas e fazer a nau ter uma certa dirigibilidade, né, os padres faziam xingamentos e ofensas a todos eles. Diziam para os marinheiros, né, seus sodomitas, isso aqui é a ira de Deus por causa das jogatinas de vocês, isso aqui é a ira de Deus pelos palavrões que são ditos aqui dentro e tal. E enquanto os caras estão trabalhando ali, os padres chorando, fazendo missas, orações, rezando para Santa Bárbara, rezando para São Jorge, rezando para tudo que era santo. E as naus começando a se dispersar, aquela confusão, porque você não tinha realmente como uma boa dirigibilidade daqueles barcos, né? Ainda mais numa situação extrema como aquela. E Cabral chega e olha e vê a nau de Bartolomeu ser engolida por uma grande onda. Bartolomeu Dias, junto com toda a sua tripulação, é um dos que morrem nessa travessia, nessa segunda tentativa de travessia. Morre o Bartolomeu, a nau de Bartolomeu some, mais 3 naus desaparecem, e eles conseguem seguir viagem com isso. Só que é o seguinte, durante as tempestades, né, houve uma dispersão das naus, dos barcos em si. Todos eles se dispersaram. E Cabral segue viagem apenas com a nau dele, a caravela dele, e mais 2 naus. Ou seja, de 11 que partiram, 4 foram vistas que naufragaram durante a tempestade,
e as outras ninguém sabia o que tinha acontecido com elas. Dava-se como perdido, obviamente, né? E eles seguem, né? O objetivo deles é uma primeira parada em Sofala, que era um reino que tinha ali, né? E quando eles era o primeiro porto seguro, mas isso leva muito tempo. Essa chegada ao porto de Sofala é depois do dia 17, né? 17 de junho. Então, e há relatos também que até o dia 16, quando eles avistam a costa da África, ainda chovia, né? Não se sabe exatamente como é que era essa chuva, mas com certeza não era a continuação da tempestade. Não vamos nos esquecer que a tempestade começa dia 21 e vai até o dia 17 do mês seguinte, do dia 16, desculpe, do mês seguinte, ou seja, um período muito grande de chuva, que seria bem interessante para nós aqui no Rio Grande do Sul nesse momento, né, de seca que nós estamos passando. Mas dia 17 é o primeiro dia que eles veem sol em quase um mês de viagem, né? E isso traz uma grande alegria, um grande ânimo para todos os portugueses que haviam sobrado das 3 naus. Bom, eles conseguem chegar até Sofala, que era um dos objetivos da viagem, mas extremamente, como é que eu vou te dizer, de moral baixo, né? Porque saíram 11 naus, 4 haviam se perdido, 4 não se sabiam onde é que andava, e também também eram imaginadas como se tivessem perdidas, até porque não tinha comunicação, não tinha nada, né? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha rádio, não tinha nada disso, né? E essas 3 naus chegam. Quando elas chegam nesse porto de Sofala, o que eles encontram lá? 2 navios mouros. E os portugueses não sabiam se eram navios mercantes ou navios de combate, né? Claro, eles sabiam, porque a chance era maior. Mas eles cercam esses navios e começam a tentar um atraque, né, desses navios. Só que o pessoal, quando viu aqueles naus portuguesas chegando, né, se apavoraram. Começaram a jogar as cargas assim violentamente para tornar as naus mais leves, né? E Sofala era uma região de mina de ouro. Tinha muito ouro ali na região, tinha uma mina riquíssima de ouro, né? Então, aquele desespero de jogar a carga fora para poderem fugir, e os barcos portugueses se aproximando e se aproximando e se aproximando, até que eles percebem que não vão ter tempo de jogar a carga fora e talvez não de fugir. O que eles fazem? Entram em desespero. Muitos se jogam ao mar para tentar fugir dos portugueses. Bom, os portugueses chegam, né, tomam as naus, apreendem uma parte da tripulação, né, e enquanto eles estão fazendo o levante, né, do que haviam ganho no butim, Cabral descobre que entre os presos e levados a ferros nos porões do navio está um sheik muito importante, primo do rei de Melinda. Olha só o azar do cara. O cara foi pegar 2 barcos que estavam no meio do nada, de uma nação inimiga, e quem que ele apreende? O primo do rei de um grande império, de um grande império que Portugal já havia feito comércio com eles. Portas abertas por Vasco da Gama. Bom, Cabral obviamente vê que está numa saia justa, né? Devolve os barcos para esse sheik, devolve toda a carga que havia sido retirada já no início do transporte e descobre também que, como eu digo sempre, né, desgraça pouca é bobagem. Das pessoas que pularam no mar quando viram os portugueses se chegar, quem era? Era a mulher e o filho do cara. Tu já viu isso? Os 2 morreram afogados ali. Tchê, que azar dos caras. Mas Cabral fala para ele: olha, tio, o negócio é o seguinte aí, ó. A carga está aqui, os barcos estão aqui. Infelizmente eu não tenho como trazer de volta tua mulher e teu filho, né? Aí o sheik esse diz assim: não, tá tudo bem, tá. Não, tranquilo, eu entendo. Mas vem cá, você não tem aí um adivinho para me ajudar a descobrir onde é que está aí a minha carga que foi posta fora? Aí Cabral diz assim: não. Em Portugal a gente não usa esse tipo de ciência. Portugal, o nosso negócio é mais matemática, química, papéis.
textos, a gente trabalha mais com dados científicos e não dados de adivinhação. Ah, tá. Não, mas valeu pela carga e tal. E aí os portugueses sentiram que o clima não estava lá muito bom, né? O que eles fizeram? Eles resolveram dizer, olha, tia, eu acho que aqui a gente não vai fazer negócio, né? Vamos seguir o barco, vamos tocando em frente, vamos indo. E eles param em Moçambique, né? Ali em Moçambique, que na verdade Moçambique e Madagascar tinham o mesmo nome, ou seja, tanto fazia estar no continente como na ilha, o nome era o mesmo, né? Se chamava Moçambique. Mas sabe-se que por textos, né, ou era o continente moçambicano ou era a ilha moçambicana. E eles, a ilha Moçambique, né, Cabral visita também ela, que é onde eles pegam um piloto experiente para levar eles para o próximo destino que eles tinham interesse, que era o reino de Quiloa. Ali sim tinha potencial para coisa. E realmente eles vão até Quiloa, né? Conseguem um piloto ali experiente e seguem o barco por mais alguns dias de navegação. E esse piloto, né, ele consegue chegar com uma certa tranquilidade até Quiloa. E o que acontece lá em Quiloa? Eles acham mais 3 naus deles que haviam conseguido. Durante a tempestade, essas naus se desgarraram, mas eles por algum motivo conseguiram chegar até esse reino de Quiloa. E a confraternização é muito grande, uma confraternização muito auspiciosa entre todos eles ali, né? E são muito bem recebidos também pelo governador de Quiloa. Não o rei, mas o encarregado ali, o governador daquela região. E eles são muito bem recebidos ali, a coisa flui muito e tal, e eles se sentem muito bem, né? Mas tem um problema. Qual é o problema? O problema são as formas de tratamento que se dão dos dois lados. Ou seja, Cabral seguia uma conduta muito ríspida de abandonar o barco, né? Ou seja, de descer a terra. E isso era normal. O Colombo também aconteceu a mesma coisa, né? Na viagem dele. E Cabral se sente no direito e na obrigação de exigir que o rei de Quiloa garantisse a vida dele não apenas com palavras, mas também com pessoas. Então ele exige que venham pessoas que ele escolhe, todos da corte, todos muito importantes, para serem a garantia de retorno dele. E isso causa bastante confusão, né? É bem entendível, né? Até porque se você vai fazer negócio comigo, como é que você está com tanta desconfiança assim? Isso me permite que eu tenha desconfiança também com você e quais são as suas intenções. Mas essa conversação aí leva uns 5, 6 dias até eles chegarem num acordo. E qual é o acordo que eles chegam? O acordo que eles chegam é o seguinte: nem para você nem para mim, a gente se encontra no meio do caminho. Eu desço com o meu barco, me encontro com o senhor, né, rei de Quiloa, na metade do caminho. Beleza, aceitaram o acordo. Então os portugueses também, para fazer uma demonstração de força, e a versão que seria passada para o rei seria uma saudação pelos laços de amizade que os dois reinos começariam a ter, Portugal e Quiloa, né? Quando os dois barcos e os dois comandantes, né, Cabral de um lado e o rei de Quiloa do outro, estão quase apertando as mãos, os portugueses das naus soltam uma salva de tiros. O que não tinha sido comunicado para os habitantes de Quiloa anteriormente, né? E isso causa um constrangimento e um apavoramento e um medo no pessoal de Quiloa muito grande, né? Tanto que não há o acordo de comercial, não há nada, né? O pessoal simplesmente se recolhe, volta pro barco para terra firme. Cabral fica meio perdido assim, né? Vem cá, o que está acontecendo, né? E volta para o seu barco. E aí tem mais 3 dias de negociações, mas não dá rock, ou seja, o negócio não vai para frente, né? Não tem como continuar esse tipo de negociação, até porque tu veio e tal, né? A gente não sabe direito quem vocês são, papapá, aquele papo todo furado. Beleza, sem problemas, vamos seguir.
Vamos para um dos lugares onde Vasco já tinha feito negócio e construído boas relações, que era o reino de Melinda. Melinde. Melinde foi um lugar onde eles fizeram bons negócios. Até tem uma história que diz que o rei de Melinde, né, para receber os portugueses, mandou-lhe enviar às naus um grande carregamento de laranjas e limões, que foi muito bem recebido, até porque o escorbuto dentro da tripulação do barco já estava bem adiantado, né? Então eles teriam que fazer, teriam que ter alguma fonte de vitamina C que eles não sabiam qual é que era. Quando eles recebem essas laranjas e limões, são uma festa, né? O pessoal começa a se recuperar, começa a ficar melhor e tal, né? E se sentem muito bem e realmente fizeram bons negócios ali. Mas a viagem deve continuar, né? Então agora eles seguem para um outro destino, chamado Calicut. Calicut. Agora somos 6 naus, né? E Calicut você tem um Rajá, o Samarim Rajá, que era o título que se dava pro rei ali, né? Pro regente do reino, né? E nós batemos com mesma forma de recepção. Muito bem recebidos, desce o governador, tudo tranquilo, sem problemas, ótimo e tal, sem grandes estresses, mas as desconfianças continuam. Até porque Cabral apontava, eu quero aquele outro, aquele ali, aquele baixinho que está escondido atrás daquela moita ali também me interessa, me traz ele aqui, fica esse pessoal aqui e eu desço para me encontrar com vocês. Não, para aí, não é bem assim e tal, não sei o que, papapá. Até tem uma situação muito engraçada, que eles apontam para um comerciante já muito idoso e perguntam, e dizem para ele, nós queremos o senhor aqui, vem para cá, o senhor fica de refém lá na nossa nau, quando terminar aqui a conversa dos dois, o senhor volta para a terra. E o velhinho diz assim, olha, tio, eu já estou muito antigo, já estou muito velho nesse negócio, não estou afim de ir para aquela nau ali. Quem sabe você não faz o seguinte, leva meus 2 netos que são mais jovens, né? Leva os meus 2 netos como refém, são 2 por 1, o senhor está com um baita de um negócio na mão. Mas a coisa foi andando e chegaram a um certo acordo. Qual era o acordo? O acordo permitiria que Cabral descesse. Alguns reféns, obviamente, foram levados à nau para garantir, né, cumprir, mas não exatamente aquelas pessoas que haviam sido apontadas no início. Bom, Cabral tinha recebido uma grande quantidade de presentes para oferecer para o Rajá. Só que quando ele entra na sala do trono, digamos assim, eles percebem, e Cabral imediatamente percebe e diz assim, putz grila, nossos presentes não estão à altura desse cara. E não estavam mesmo. Era uma grande quantidade de ouro, joias, o Rajá estava todo cheio de anéis, cada pedra maior, ouro bastante, dizem que ele tinha um colete assim de ouro, né? E aí eles olham assim para a coisa e dizem, cara, isso aqui nós torcemos para um grande comerciante, para uma pessoa rica, mas não para um rei com esse potencial todo, né? Mas os presentes foram aceitos, né? Fazer o que? Era o que se tinha para aquilo. E vamos começar a fazer negócios. Mas os negócios corriam de forma muito tímida, muito com medo, né? Havia muito medo de ambas as partes, dos 2 lados, né? E com a aceitação dos presentes, o rei de Calicut, né, o Rajá Samarim, ele dá em troca um local para que se fosse feita uma feitoria portuguesa, né? E essa feitoria, o Rajá, né, de tempos em tempos, a cada 15, 20, 30 dias, não se sabe bem ao certo, ele trocava ela de lugar. Então toda hora os portugueses tinham que estar recolhendo móveis, levando para a nova residência, trazendo móveis, pegando arquivos, levando e tal, papapá, aquele furdunço todo, né? Mas os negócios não andavam, não iam, até que um dia o Samarim pede uma ajuda à esquadra de Cabral. Qual era a ajuda? A ajuda era a seguinte, estava chegando uma nau muito grande, bem armada, com cerca de 300 homens e 5 elefantes de guerra, sendo que um deles, o Rajá mesmo, já teria tido interesse em compra desse animal, e que não foi feito, uma vez que o animal tinha muita experiência em combate e não chegaram a um acordo comercial quanto a esse bicho.
Pois bem, o Cabral diz, não, beleza, nós tomamos a nau para o senhor como prova de amizade. Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Então tá bom, vamos lá. Cabral cede uma das naus com 70 homens dentro e manda ela atacar aquela outra nau. Só que esse outro barco era muito grande. Quando os portugueses se aproximam deste, né, o que acontece? Os indianos do outro lado, do outro barco, começam a rir. Acham muito engraçada a coragem deles de se aventurar nessas terras e de tentar fazer frente contra eles. Mas a esquadra de Cabral, né, quando esse barco se vira, né, esse barco português se vira para apontar os canhões, né, os indianos imediatamente tocam flechas neles. Tocam flechas, e os portugueses, eles tinham um hábito de dar o tiro de bombarda. O que era esse tiro de bombarda, né? O tiro de bombarda era um tiro muito rente à água, que a bala de canhão ia saltando. É como se você jogasse uma pedra num rio, que ela sai pulando assim. Então ela permitia que fosse um tiro com muita distância, né? A bala iria uma distância maior, e também tinha uma coisa, eles podiam escolher se o tiro era para afundar ou se o tiro era para danificar o barco adversário. Como é que eles sabiam disso? Dependendo do jeito que a bala batesse na água, se ela batesse abaixo da linha d'água, no casco do navio, era intenção de afundamento. Então, se você desse alguns tiros nessa situação, o barco com certeza viria a pique. E quando você queria apenas danificar e impossibilitar a continuação da viagem do barco, você dava um tiro acima do nível. Quando a bala fosse quicando, né, ela bateria acima do nível da água e danificaria o barco. Ou seja, impediria que o barco fugisse, porque ele estava danificado, né? E qualquer alteração do mar poderia causar grandes problemas para o barco. Então ele teria que ser consertado nesse caso. Mas os portugueses tomam a nau, então indica que eles não deram tiros de bombarda para afundar, e sim para danificar a nau. E eles apreendem esse barco, né? Eles aprisionam os 300 guerreiros, né? E capturam 3 elefantes. Na verdade, a nau só trazia 3 elefantes, não trazia os 5 como era imaginado, né? Mas, diante desse poderio de fogo, dessa determinação de guerra dos portugueses, o pessoal de Calicut, né, inicia os negócios de uma forma mais descontraída, de uma forma mais legal, mais tranquila e tal. Então Cabral fica ali 3 meses. E durante esses 3 meses, o que acontece? Ele só consegue comercializar o suficiente para encher 2 naus. E isso começa a deixar o Cabral meio sem jeito, né? Poxa vida, vai chegar as monções aqui, eu vou perder os ventos bons para voltar, tempestades e tudo mais. Já peguei aquela baita chuvarada antes, né? Agora ainda vou ter que pegar as monções indianas aqui, que não são fáceis também de serem domadas, né? Mas não está me rendendo muito isso aqui. Nós ainda temos uma grande viagem pela frente. E aí o que acontece? Bom, quando quando o futuro feitor que iria tomar conta da feitoria de Calicut percebe, ele olha assim para fora do barco e vê uma nau moura bem abastecida, com bastante mercadoria, cruzando assim ao fundo, tranquilo. E por um acordo comercial que já havia sido feito, né, nenhuma nau moura poderia ser abastecida, né, antes de abastecerem as naus portuguesas. O que causou um grande embaraço, porque o rei de Calicut, por que a demora foi tão grande? Uma parte desse tempo se deve justamente a isso, né? Eles estavam abastecendo essa nau, vendendo mercadorias para essa nau moura, escondido dos portugueses. Quando Cabral descobre que essa nau era moura, e não bastasse isso, foi abastecida pelo rei de Calicut, o que ele decide fazer? Atacar a nau. Ele vai e ataca a nau. Ele vai e ataca essa nau. Ataca, afunda e rouba toda a mercadoria que havia dentro dela. Bom, isso causa um pequeno problema, né? Ou melhor, um grande problema, até porque
os comerciantes e a população em si vão direto pro Samarim reclamar: olha aí, ó, bando de ladrão, sem vergonha, cachaceiro, vagabundo, bebedor de vinho, estão roubando as nossas coisas, isso aí tudo é pirata, isso aí não presta, nós temos que se livrar desses caras. E o que acontece? A população se revolta. Antes disso acontecer, a amizade estava muito tranquila entre os dois povos, né? Tanto que os portugueses saíam, iam à terra de Sofala, de Calicut, faziam compras, compravam besteirinhas, lembrancinhas para levar para casa, imã de geladeira, essas coisas assim que se faz, né? E eles são pegos de surpresa, porque a revolta se instala de uma hora para outra, muito rapidamente. E toda a população corre atrás dos portugueses, né, para tentar matar eles, os que estavam em terra, obviamente, né? Calcula-se que tivesse 56 portugueses em terra. E os portugueses tentam fugir para dentro da o que seria a feitoria, né, a última casa que o Samarim teria deixado como local para fazer a feitoria. E eles tentam se refugiar ali. Até há relatos que eles tiveram muita dificuldade em fechar a porta, porque a população toda estava muito revoltada com eles e não permitia que eles fechassem a porta, mas com muito esforço eles conseguiram. E havia uma única rota de fuga, que era pela praia. Alguns portugueses começaram a correr em direção à praia para fugir. Mas o que aconteceu? A população interviu no meio e não permitiu que muitos fugissem. Um dos que conseguiu fugir foi o Frei Henrique, o Henrique Soares de Coimbra, né, que eu já falei dele nesse vídeo, que fazia parte do conselho, que dava as explicações referentes à fé na questão do cometa, e o cara que fez as 2 missas primeiras no Brasil, né? Ele consegue fugir, mas dizem que com as costas muito machucadas, muito debilitado, e ele é até ajudado por um grumê a fugir, que era filho de um nobre, esse grumê. Ele consegue chegar até um dos batéis, porque a única providência que os portugueses tomam durante todo esse problema é chegarem até baixarem batéis, né? Ou seja, barcos, escalérios, para recolher esse pessoal. E Cabral vê tudo acontecer sem tomar uma atitude fora essa. Nessa feitoria são mortos o Caminha, né, o Pero Vaz de Caminha, e o Aires Rodrigues, que seria o futuro comandante da feitoria, né? Esses 2 morrem e isso causa um desgosto muito grande em Cabral. Tanto que na mesma noite, com medo de novos ataques, né, Cabral incendeia um barco uma nau que estava ancorada no porto de Calicut. Por 2 motivos, né? Minto, não é só um, são 10 barcos. Cabral manda incendiar os 10 barcos lá que estavam no porto de Calicut, por 2 motivos. Um, por vingança, e o outro para iluminar a Bahia, para se ver se não seriam atacados à noite. E esse fogo fica a noite inteira botando lá, né? A cena deve ter sido bem dantesca. Não satisfeitos ainda, Cabral, no amanhecer, vira os navios, todos os 6 navios, em direção a Calicut e bombardeia a cidade impiedosamente. Tanto que um dos alvos maiores do bombardeamento foi justamente o Palácio do Samorim, que foi muito danificado, morreu muita gente, né? A própria população também sofreu bastante com o bombardeio português, foi muito danificada, foi muito prejudicada nesse ponto, né? E o que eles fazem? Depois dessa pequena batalha, dessa pequena guerra, né, que os portugueses travaram contra o reino, eles simplesmente desistem de continuar. Eles vão diretamente para um reino vizinho que tinha problemas com o reino de Calicut, que era o reino de Coxim. Quando eles chegam a Coxim, a história já tinha mais ou menos chegado antes deles. E eles são muito bem recebidos, até porque Coxim era um reino que não tinha boas relações, aliás, tinha péssimas relações com Calicut. E eles chegam lá e são muito bem recebidos, né? E também pro governante da região era interessante ter um aliado tão poderoso quanto os portugueses naquela região ali, o que facilitaria muito eles em qualquer combate ou guerrilha contra o rei de Calicut, né? Opa, minha bateria está terminando aqui, eu vou ter que sair daqui, pessoal. Seguinte, eu continuo logo esse vídeo aqui. Um abraço a todos.
eles também fazem boas relações ali. Eles chegam até... as relações são tão boas que o rei divide com eles um informe que o rei de Calicut, o Samarim, havia contratado 85 barcos de guerra para pelear com os portugueses. Isso causa, obviamente, uma certa preocupação em Cabral, né? Porque são 85 barcos, sendo que 25 deles eram enormes, com grande potencial de fogo. Mas Cabral toma a decisão de seguinte: não, vamos continuar o comércio aqui até esses caras chegar e aí a gente vaza. Não temos muito tempo, então vamos acelerar a carga das naus, né? E eles começam a fazer. Quando eles estão terminando de carregar as naus, chega a outra frota dos 85 barcos. E Cabral mais ou menos começa a pensar assim: opa, peraí, tia, a coisa não tá muito boa aqui pro meu lado, não, né? O que eu faço agora? Encaro uma briga que as minhas chances são pequenas ou fujo? Eles começam a tentar uma manobra de evasão, assim, né, de saída, mas veem que o tempo é muito curto e a proximidade das outras naus é muito rápida, né, em relação às consequências, às manobras que eles estavam fazendo. E quando eles estão muito próximos das outras naus, né, quando a batalha se apresenta ser que vai ocorrer mesmo, Cabral olha para o lado e vê duas naus que conseguiram se desgarrar. E ele pensa assim: poxa vida, se nós ficarmos aqui em 4 barcos só, seremos presas fáceis para esses outros aí, 85, né? E aqueles 2 vão ser logo abatidos. Vamos tentar segurar, vamos tentar se reagrupar de novo, vamos reagrupar aqui em bloco, fica mais fácil da gente conseguir pelear com eles, né? E o que eles fazem? Quando eles chegam, que eles conseguem se reagrupar, e nisso se perdeu mais tempo ainda nessas manobras, né? Eles decidem: não, por aqui nós temos uma rota de fuga, vamos empreender fuga. Não dá certo. Tem uma calmaria. Os barcos ficam todos parados, um de frente para o outro. A batalha parece que vai ser inevitável. A sorte de Cabral é que já era final de tarde. Então começa a anoitecer. E logo que anoitece, vem uma nova brisa que os portugueses aproveitam e empreendem fuga. E são seguidos por essa outra nau. Essa sequência de fugas e perseguições dura mais de um dia inteiro, né? Praticamente um dia inteiro e mais uma boa parte da noite. O que, no amanhecer do dia seguinte, né, os portugueses veem que conseguiram despistar essa outra nau. Esse ataque iminente que seria. E aí eles decidem ir para uma última parada antes do retorno, que seria a cidade de Cananor. Mas as naus já estão muito abastecidas. Não vamos esquecer que eles abasteceram 2 naus lá em Calicut. Eles saquearam um outro barco, né? Fizeram bons negócios no reino de Cochin e de Carangalor. Chegaram com os navios basicamente abarrotados já de mercadorias e de coisas, né? E eles, quando chegam em Cananor, eles decidem assim, o pessoal vem com... Porque durante essa viagem, né, as notícias correram muito rápido. Então, tanto faz ser em Carangalor como em Cananor, os 2 reinos já estavam muito bem informados de quem eram os portugueses, exatamente qual a condição de fogo que eles tinham, né? Que era muito, muito, muito boa. Até um dia eu vou fazer um vídeo muito interessante sobre as armas que Portugal tinha, as armas que Portugal desenvolveu para que fossem permitidas as navegações com uma segurança bélica maior. E nesse meio tempo, né, eles em Cananor lá, eles têm uma audiência com o Rajá de lá, e eles oferecem sândalo, oferecem especiarias 1000, oferecem ouro, prata, joias para negociação. Mas Cabral já está com os barcos muito abarrotados de coisa, né? Então o que Cabral decide fazer? Nós vamos comprar só canela de vocês, é o que cabe. Não tem problema. E o rei de Cananor, né, muito satisfeito com o início de uma negociação com um reino estrangeiro, né,
a ampliação dos mercados, né, ele fala assim até para o Cabral: olha, Cabral, o negócio é o seguinte, pode levar a mercadoria, não te preocupo, eu financio, se vocês não têm dinheiro para pagar ela agora, vocês pagam na próxima viagem, não dá nada, não vou cobrar juro, vou ser bem legal, o que eu quero mesmo é realmente ter vocês como aliados nossos aqui. E Cabral se sente muito bem com isso, né, e tal, uma prova de confiança mútua que estava começando a nascer ali nessa hora, nesse momento exatamente. Mas ficam só nessa compra de canelas, né. Após o barco abastecido, a decisão é de empreender a volta, iniciar a volta para casa, para Portugal, né. Só que o que acontece? Antes da partida dos portugueses, uma das naus ainda encalha. Não tem o que fazer. Eles tentam aliviar um pouco a carga para ver se a nau flutua de novo e conseguem fugir, mas é um plano que... tomara que não seja nada grave. É um plano que não dá certo. A nau fica encalhada. Não tem jeito. E o que os portugueses decidem fazer? Recolhem a tripulação daquela nau, distribuem ela nos outros 5 barcos restantes, né, e ateiam fogo. Até porque o atear ao fogo, né, significa não só uma perca da mercadoria, mas principalmente a preservação dos segredos de construção de barcos portugueses, que é um dos maiores segredos de navegação que tem em todos os tempos. Tanto que não existem muitos relatos de como eram feitas as naus, quais eram as condições de construção dela, como é que eram feitas para resistir aos mares bravios e tal. Que tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo dos períodos das navegações na costa atlântica da África. Muitas inovações foram trazidas pelos portugueses, não foi só a questão da vela triangular, não. Ou melhor, a vela latina, como eles chamavam, né? A vela que permitia você navegar em zigue-zague, tanto em contravento, né? O que facilitou muito o período de navegações portuguesas, né? Eles conseguiram coisas ali, traçar rotas que eram impossíveis até então com as velas fixas, né? Mas eles são obrigados então a incendiar essa nau e perdem mais um barco. Bom, 5 barcos voltam a Portugal, né? Sendo que a tripulação maior do que deveria ser. O que se decide? Fazer várias paradas, não tinha outra saída, né? Inclusive uma das paradas feitas, né, seria no reino de Benzeguiche, que era um reino onde já se tinha uma feitoria em pleno funcionamento lá na região, sem problema nenhum, e é onde Cabral faz uma parada um pouco maior. E eu falo desse reino de Benzeguiche aqui, porque é em Benzeguiche que Cabral descobre as primeiras notícias que vêm do reino sobre o achamento que ele fez. Não se falava descobrimento, não se falava em descobrir terra, era achar terra. E lá na corte se chamava os achamentos, e não os descobrimentos, como nós conhecemos aqui no Brasil. Nessas primeiras informações, né, ele fica sabendo que o Gaspar Lemos, apesar de todas as orientações do Cabral, de ter dito para ele: você não leve ninguém aqui da terra, esse pessoal daqui da terra vai demorar muito para aprender a nossa língua lá, se é que vão conseguir ainda, né? Então vai ser perca de tempo a gente andar com um cara desses. Deixa esse pessoal aqui, não mexa com eles, afinal são todos gentis, gente boa, gurizada da melhor qualidade, não façam nada com esses caras, deixem isso. Cabral fica muito invariado, né? Fica muito chateado com essa notícia. Uma outra notícia que agradece bem, o que deixa o Cabral já mais feliz assim, é que o Gaspar de Lemos, ele tinha levado alguns papagaios vermelhos, papagaios da torcida do Inter, colorados, né? E esses papagaios fizeram um grande sucesso lá na corte portuguesa. Foi uma coisa assim impressionante o sucesso que esses animais fizeram. E Cabral se sente: poxa vida, pelo menos já temos alguma coisa aí pra gente, né? Pô, legal, beleza, joia, né? E uma outra notícia, que para variar, né, o rei tomou a decisão de mudar o nome do Brasil.
não se chamaria mais Ilha de Vera Cruz, mas sim Terra de Santa Cruz. Até porque eles já sabiam que a área de terra era muito grande, né? Não era uma ilha apenas. O Gaspar de Lemos fez uma grande navegação ao longo da costa brasileira rumo norte, né? Então acredita-se que ele tenha ido até a região de Cabo de Santo Agostinho, talvez até um pouco mais lá em direção a leste, até iniciar o retorno para Lisboa, né? E então houve essa mudança, né? E Cabral fica sabendo nesse reino de Benzeguiche aqui que houve a troca do nome pelo rei. Ele deve ter pensado assim, pô, realmente o rei é o cara, né? Olha só, eu tinha posto Ilha de Vera Cruz, agora o rei já sabe e já muda o nome para Terra de Santa Cruz, até por causa da cruz que vinha sido deixada lá, certo? Bom, a viagem corre mais ou menos tranquila, né? Não há relatos de outra tormenta no Cabo da Boa Esperança, né? Então a viagem deve ter sido razoavelmente fácil de se passar ali, o mar deveria estar mais tranquilo. O retorno a Lisboa é feito de forma calma, serena, sem problemas, e o Cabral chega no dia 27 de julho de 1501 em Lisboa, que aí será o terceiro vídeo, né, ou melhor, o quarto vídeo que conta a chegada de Cabral e o restante da vida dele. Eu espero que vocês tenham gostado até agora da história do Pedro Álvares Cabral e dos descobrimentos, ou melhor, do achamento do Brasil. E logo logo eu vou postar um novo vídeo para vocês. Valeu, pessoal, obrigado. Alexandre do Histórias da História. Mais uma vez eu peço para vocês, se gostaram, deem um like, se não gostaram, deem um dislike, me digam por quê e se inscrevam no canal também para que eu possa continuar fazendo mais vídeos para vocês. Valeu, meus amigos. Obrigado. Boa quarentena a todos, hein? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.